Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E agora nós vamos entrar no nosso bate-papo do dia. Sabe aquelas crises de idade, quando você vai entrando em diferentes tipos de rotina? Pois é, para falar mais sobre isso, a gente convidou a nossa psicóloga Cíntia Montenegro para falar mais sobre esse assunto. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Cíntia, essas crises existenciais, digamos assim, realmente acontecem? Sim, infelizmente acontecem, desde criança, desde as crianças mais novas até os mais antigos, os mais idosos, todos nós passamos por essas crises. Alguns passam de uma forma tranquila, que a gente nem percebe. Outros não, outros a gente consegue perceber nitidamente que a pessoa está passando por essa crise. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas variações de idade. A gente, uma criança com 2 anos tem crise? Tem. Uma criança, um adolescente de 12, 13 anos tem crise? Tem. Uma pessoa de 40 anos, 50 anos tem crise? Tem. Todos nós passamos, né? Só que alguns passam de uma forma mais tranquila e outros a gente percebe bem mesmo quando se está passando por essa crise. Então, no caso de uma criança de 2 anos, ela já pode ter uma crise? Pode. Quais são os sintomas que uma criança de 2 anos pode apresentar, né? Normalmente, o que mais nós percebemos numa criança nessa idade são aquelas famosas birras que a criança faz. Está no supermercado, se joga no chão. Quer aquele brinquedo naquele momento, naquela hora. Né? Com 2 anos de idade, a criança está passando por diversas transformações, principalmente na transformação na aprendizagem da fala. E se, numa dessas crises, digamos, da birra que ela faz, ela percebe que todas as vezes que ela faz alguma coisa desse jeito, a mãe dá aquilo que ela quer, ou o pai, ou a avó, ou o tio, ela aprendeu que se ela chorar, se ela fizer uma birra, se ela se jogar no chão, são as famosas birras, As famosas birras, ela vai conseguir o que ela quer. Com o passar do tempo, né, se você faz isso todas as vezes que a criança tem esse comportamento, mais adiante vai ser difícil de você controlar, de você tirar. Você está trocando um bom comportamento por um presente. Você se jogou no chão, fez uma coisa errada. Não, minha filha, o que é que você quer? Então, a gente tem que aprender a conviver com essas dificuldades da criança também. Eu vou pedir agora para a nossa produção do Estilo de Vida colocar para a gente a nossa tela com os sintomas, no caso dessas crises. Ataques de gritos, que é justamente o que a gente estava conversando, os choros, a agressividade contra o outro ou mesmo contra si, né, que muitas vezes eles arrancam o cabelo, né? Arranca o cabelo, se morde, belisca, né? Apresenta comportamentos como dizer não ao que lhe é pedido, jogar-se no chão, espernear todas as vezes que sua vontade é contrariada. Ou seja, é a fase de teste, né? É a fase de teste. Eu estou testando. Na verdade, ela está testando a gente como adulto, né? Nós não estamos testando a criança está nos testando. Então, o que é que eu posso fazer para conseguir aquilo que eu quero? Se eu chorar, se eu fizer alguma coisa desse tipo, por exemplo, se eu espernear todas as vezes que eu quero alguma coisa, a minha mãe, para não ouvir aquele choro, porque passou o dia todo trabalhando, porque passou o dia todo fazendo outras coisas, quando chegar em casa quer o descanso, o que é que ela vai fazer? Pega, é seu. Aí eu aprendi, olha, então eu vou chorar, vou espernear, vou gritar, vou falar alto, que ela vai me dar o que eu quero. Então, como os pais podem se comportar perante essa situação? Nessa situação, o ideal é o adulto, né? Às vezes a gente diz assim, nesse momento quem é a criança está sendo o adulto, né? Não a criança. Então, o que a gente aconselha é respirar, relaxar, parar, tentar acalmar a criança, que às vezes pode ser difícil, pode. Senta do lado dela, se abaixa, senta do lado, espera ela terminar aquilo que ela está fazendo. Se você perceber que você pode dar um abraço, que você pode chegar perto e tentar conversar com ela, é o ideal. E explicar, porque tem 2 anos, tem 2 anos, o coitado não entende as coisas. Entende. Se ele não entendesse, ele não estaria fazendo nenhuma dessas outras, desses comportamentos da crise dos 2 anos que a gente fala. Então, no caso, o mais importante mesmo é fazer com que a criança entenda que os pais estão do lado delas, né? E não do lado contrário. Contra, né? Tem alguma atividade que os pais possam fazer para melhorar isso? Como, por exemplo, fazer alguma atividade com o filho, conjunto. Uma aproximação com o filho. Isso é aconselhável? A gente passa muito tempo... A maioria de nós passa muito tempo longe
de casa, trabalhando. E quando retornamos em casa, normalmente a gente quer ficar na paz e no sossego. E quando a gente tem filho, a gente não consegue isso, né? Então, o ideal é procurar realmente ter momentos com a criança, para a criança ela entender, ela saber que ela é importante. O trabalho do pai e da mãe é importante? Sim. Mas o meu contato com a criança também é importante. Então, é o dia do fulano, é o dia da Maria. Minha filha é a Maria. Então, quinta-feira é o dia da Maria. Eu chego no meu trabalho e vou brincar com a Maria. Mas que esses dias também possam ser prolongados. Atividades. Você está em casa, você pode chamar a criança para lhe ajudar em alguma coisa. Ah, a mamãe vai se maquiar para sair. Vamos ajudar? Vamos ficar aqui com a mamãe. Traga a criança para perto, porque ela precisa aprender também que ela é importante. Não é só as coisas de fora que são importantes, né? Ela também é importante para a família. Quando se tem outros filhos, como que a gente pode se comportar nessa situação? Porque acaba sendo uma influência, né? Sim. Além dos outros filhos, outra influência importante nessa fase também pode ser a da escola, né? Mas quando a gente tem outros filhos, a gente tem que aprender a dividir o mesmo tempo igual para todos, a mesma importância. Porque a criança também pode interpretar, meu pai gosta mais do João, minha mãe gosta mais da Maria. E eu? Então, os espaços eles têm que ser iguais. Se eu tenho um tempo para Maria, eu tenho que ter o tempo para o João e eu tenho o tempo para o Pedro. Se eu estou chamando um para fazer alguma coisa, tenho que chamar os outros também, de alguma forma, para trazer para perto de mim. E aprender também que as crianças têm coisas boas. Em determinados momentos, a gente só consegue enxergar as falhas que a criança tem. Você é muito bagunceiro, o seu quarto está sempre bagunçado, você não arruma suas coisas. Olha o João, ele arruma sempre o quarto dele bonitinho. Então, esses também são comportamentos que a gente deve evitar. Não comparar as crianças, porque elas são diferentes. Cada um tem o seu comportamento, cada um tem a sua personalidade. Sua personalidade, verdade. Tem também muitos casos que as crianças não moram apenas com os pais, né, doutora? Elas muitas vezes moram com avós e tios e muitas vezes eles também interferem nessa educação. Isso pode atrapalhar? Pode sim. Quando na mesma família existem várias pessoas morando junto, mora a tia, mora a avó, mora o avô, mora o pai, mora o sobrinho, moram outros primos, é importante que todos os adultos eles falem a mesma linguagem. Certo? Então, se todas as crianças têm mais ou menos a mesma faixa etária, o que não pode para um, não pode para os outros também. Então, se um está fazendo uma coisa errada e você castiga, você pune, você briga, fala mais alto, o outro faz a mesma coisa, você também tem que ter o mesmo comportamento. Porque senão vai acontecer a história da preferência. A vovó só gosta dele. Comigo semana passada eu fiz a mesma coisa, vovó, e você não brigou comigo. E também tem a questão a quem eu devo respeitar, a quem eu devo obedecer, né? Porque recebe uma ordem de cada. Sim. A criança fica perdida, de certa forma. Com certeza. É aprender a respeitar todos os adultos que fazem parte da família. Não só pai e mãe. Se em casa tem outros adultos, além do pai e da mãe, tem a avó, tem o avô e tem um casal de tios, todos eles são adultos. Então, o respeito tem que ser igual. Com certeza. E quando essa fase de crise, digamos assim, está perto de entrar na escolinha, digamos. A escola tem como ajudar, auxiliar os pais nessa adaptação, nesse processo de adaptação, no caso? O ideal é que antes de levar a criança para a escola, a criança ela conheça o lugar que ela vai fazer parte, né? Ela vai para a escola, então ela precisa conhecer aquele ambiente, porque é um ambiente novo para ela. Eu vou deixar meu filho lá e vou deixar você aqui, a mamãe volta na hora do almoço para lhe buscar. Então, o que é que acontece? O que é que se passa na cabeça da criança muitas vezes? A minha mãe me deixou aqui, ela não vai voltar. Então, eu tenho que mostrar, leva a criança antes para ela conhecer quem são as pessoas com quem ela vai lidar, como é que é o ambiente que ela vai viver naqueles momentos e sempre deixar claro que você vai voltar para buscá-lo. Algumas escolinhas, normalmente, na primeira semana de adaptação, os pais ficam, um responsável fica até um determinado momento e depois vai embora. Então, a criança ela já sabe que é para perceber que vai e volta. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ajudar. E a escola também sempre ajuda. Sempre mostrando que a mãe vai voltar, que o pai vai voltar, que ali ele vai conhecer outras crianças, ele vai brincar, ele vai se divertir, vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai conhecer um mundo novo. É diferente, é uma coisa diferente. A gente, quando vai para o primeiro dia no trabalho, numa empresa que a gente nunca trabalhou, a gente fica com medo, com receio. Imagina uma criança de 2 anos, 2, 3 anos, que vai, muitas vezes, muito cedo para uma creche, para uma escola.
Então é bem importante esse contato dos pais com a escola, Sim. essa comunicação. Sempre, Para acompanhar o sempre. comportamento da criança. né, Sempre. doutora? Saber como a criança anda, né? Como que ela tem se comportado, o que é que ela deixou, prestar atenção em determinados comportamentos, né? Às vezes a criança, ela começa a demonstrar determinadas coisas. Por exemplo, às vezes a criança não consegue ir ao banheiro na escola, fica muito tempo sem ir ao banheiro, tem vergonha. Então, a gente tem que entender esses comportamentos para poder ver o que está acontecendo com ela. São respostas que ela está dando também. Em questão daquelas crianças, doutora, que não têm muita condição, digamos assim, né? Os pais não têm tantas condições. Muitas vezes vê um colega com o brinquedo da atualidade, o brinquedo da moda, e os pais não podem dar esse brinquedo, não têm condições. Como os pais devem agir nessa situação? Infelizmente, quando a gente começa na idade escolar, isso sempre acontece. Ou é um brinquedo, se for um adolescente ou um pré-adolescente, é um celular, né? É um iPhone, um iPad, alguma coisa dessa forma. Quando isso acontece, o ideal é você deixar claro para a criança que você tem condição, o que você tem condição de dar para ela. E que mostrar para a criança que aquilo dali é material, que você pode dar um presente, que você não pode dar um presente, mas ela tem outras coisas importantes. Ela tem atenção, ela tem o carinho, ela tem o amor. E quando, se tiver condição, se puder, você pode presentear com alguma coisa que esteja dentro das suas condições, para que você não deixe na cabeça da criança que você vai dar aquilo dali. Você tem condição de dar aquilo dali. Se um dia você tiver, você pode dar. Mas não atrelar a essas coisas que o fulano tem, eu também tenho que ter. Sabe-se lá se ele tem um brinquedo bom, porque ele falta uma atenção ou um carinho. Eu não posso lhe dar atenção, mas eu posso lhe comprar com um brinquedo bom. Tem muitos daqueles casos também, doutora, dos pais que não têm condições, novamente, nessa linha, mas eles se esforçam para matricular, no caso, as crianças em escolas privadas, né, em escolas particulares. Isso. E eles acabam tendo esses colegas com essas condições. E aí já vem uma outra questão também, que muitas vezes acontece, da questão que a gente vê muito hoje em dia, da questão do bullying, né? Às vezes, o pobrezinho está estudando na escola particular, o pobrezinho está aqui, o pobrezinho está assim. Então, a gente tem que desatrelar isso. Assim, a gente procura educar os nossos filhos da melhor forma possível. Então, se eu acho que eu tenho condição de colocar meu filho numa escola particular, então eu tenho que estar preparado para as coisas que podem vir a acontecer nessa matrícula da criança numa escola que esteja além das suas possibilidades. Então, essa dica que a gente pode deixar para os pais é sempre acompanhar, né, a criança. Sempre acompanhar. A criança, ela sempre demonstra, né? Sempre observar o comportamento. Se é uma criança extrovertida que está sempre alegre, de uma hora para outra ela ficou triste, ficou calada, não fala nada. Então, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Ou se era uma criança extremamente triste, encolhida, que não conversava com ninguém, ela apresenta um outro tipo de comportamento, ela começa a ser agressiva, ela começa a responder, ela começa a se tornar autoagressiva ou agredir as outras pessoas. Vamos dar uma olhadinha mais com carinho nessa situação, que pode sim estar acontecendo alguma coisa. Então, você de casa não sai daí, que a gente vai fazer uma breve pausa com mais bate-papo por aí. Não sai daí.